como é que esse adolescente está se portando no mundo, que conflitos que ele tem. Conflitos todos vão ter. Toda experiência nova também dá medo. Tem adolescente de um Brasil que é múltiplo, né? Se eu olhar um adolescente de uma classe social mais carente, é um adolescente bem desamparado desde o início. Depende que adolescência a gente está falando, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje eu estou aqui com uma médica ebiatra, especialista em adolescentes, a doutora Lindinalva Borges. Ela é especialista desde 2007 e já atendeu centenas de adolescentes, já ajudou centenas de adolescentes. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, Caio. Prazer estar aqui para começar esse nosso bate-papo sobre os nossos adolescentes. Maravilha. Bom, doutora, da gente começar, por favor, fala pra gente um pouco da sua história, o que fez a senhora, o que fez você se interessar pela ebiatria. Bem, minha formação inicial é a pediatria, eu sou uma médica pediatra, e na sequência, depois de alguns anos, eu me interessei pelos adolescentes, e assim, uma faixa etária que estava bastante, quero dizer, estava desamparada, né? Porque não era do pediatra, nem era do clínico. E me interessei por essa faixa etária e eu atendo como ebiatra desde 2007, quando fiz a prova para título, porque após a pediatria eu fiz a formação em ebiatria, medicina do adolescente. E para ser um ebiatra precisa ser um pediatra, é um pré-requisito. Ah, entendi. E o que é exatamente a ebiatria? Qual que é a importância? Bem, a ebiatria é uma área, uma subespecialidade da pediatria que atende, que cuida de adolescentes dos 10 aos 20 anos. Hoje, alguns serviços vão até 24 anos. Inclusive, eu atendo até 24 anos. Então, Ah, seria uma faixa etária bem longa, né? Dos 10 aos 24 anos. entendi. E é uma faixa etária ela é extensa, então dos 10 aos 24 anos, isso é a adolescência. Sim, sim. O que que caracteriza essa especialidade, né? Nós atendemos tanto a questão física, que é a puberdade, onde nós vamos encontrar as mudanças fisiológicas dessas pessoas, e também vamos atender a questão da adolescência mesmo, que é mais ampla, que faz toda a questão de acompanhamento biológico, social e psicológico. Então, assim, a adolescência abrange uma área maior. A puberdade é basicamente a parte física. Então, o pediatra vai fazer um acompanhamento da puberdade, ver se tem parâmetros é, é, coincidentes com a faixa etária dele, e também vai fazer a questão da adolescência em si, que é o acompanhamento psicológico, ver como é que esse adolescente está se portando no mundo, que riscos que ele está, que vulnerabilidade que ele pode estar, que conflitos que ele tem. Conflitos todos vão ter, pequenos, médios ou grandes. Impossível passar de uma infância para uma adultice sem nada. Tem alguns conflitos que são inerentes e que são saudáveis também. Hoje, uma pessoa ela chega no seu consultório, uma mãe com um adolescente, e qual que é? É um tratamento físico, orgânico? Qual que é esse tratamento? Então, assim, a que demanda ter esses pais para escolherem uma consulta com a ebiatria? Geralmente, assim, a primeira conversa é como está a puberdade do meu filho? Porque eu não sei como está mais. Eu sabia dele na infância, mas agora eu não sei mais, porque eu não consigo ver, né, a parte física dele em desenvolvimento e muito menos a parte psicológica, que ele agora está ficando mais arredio, mais quieto, mais fechado no quarto. Então, os pais têm essa conversa, né, da questão física e da questão psicológica que eles apresentam. Que às vezes os pais ficam um pouco assustados, mas a nossa conversa exatamente é colocar que isso é um fator de normalidade, que ele tem que se acalmar e tem que acompanhar esse filho nessa jornada que é uma travessia, né? Uma travessia até uma idade adulta. Entendi. E você
pede exames? É como se fosse um endócrino? Então, Como que assim, funciona? a primeira avaliação, nós fazemos um recordatório dessa infância. Você tem que fazer uma história, como é que é essa família? Como é que está constituída essa família? Esse adolescente vive como? Com quantas pessoas ele convive numa residência? Os pais vivem juntos ou não? Então, primeiro você vai fazer essa história da família. Na sequência, vamos fazer uma história dessa adolescência, dessa infância, desse período que antecedeu muito a chegada até o ebiatra, que isso vai nos trazer também coisas bastante interessantes. Chegando até essa fase que ele chega no consultório, a gente vai checar também as vacinas, que é muito importante, checar essas vacinas que foram dadas na infância, se porventura tem alguma faltando, e fazer esse acerto parte vacinal e fazer o exame físico desse adolescente para a gente colocar em que fase da puberdade ele se encontra. Né? Então, a gente faz a fase da puberdade e a adolescência, que são fases que geralmente se coincidem, mas às vezes elas também estão um pouco em dissonância, especificamente na fase inicial. Você falou de adolescência e puberdade. Qual que é Sim. a diferença da adolescência para a Então, a puberdade? puberdade são as transformações que acontecem fisiológicas no corpo. E a adolescência é tudo. É a maneira de ver o mundo, a relação com os pais, a relação consigo mesmo, a capacidade de abstração que o adolescente traz, que a criança é mais literal. Então, tudo isso faz a diferença. A puberdade seria a parte física, a parte orgânica, essas transformações, né? O crescer, a menina chegar, fazer a primeira menstruação e no segmento. Então, é tudo isso que é fisiológico, que é orgânico, isso é a puberdade. Entendi. Na infância, nós temos os saltos, que é quando a criança muda de fase, quando ela aprende, muda o comportamento. Quais são as fases da adolescência, que é uma fase dos 10 aos 24 anos? Existem Sim, diferenças por sim, idade? sim. Assim, de 10 a 13, a 14 anos, estamos na primeira fase. 14 a 17, estamos na segunda fase. E após 17 anos, estamos na fase avançada da adolescência. Então, há diferenças. E, geralmente, quando o adolescente chega, eu pontuo essas fases, eu escrevo quais são as nuances de cada um e eu pergunto, você passou por essa fase? Eles respondem, sim, estou passando. O outro diz assim, gabaritei, passei por todas. É muito interessante porque ele se vê ali mesmo, entendeu? Essa classificação não é minha, essa classificação é de autor estrangeiro, mas nós seguimos isso, que isso é bastante interessante. E quais são as características de cada uma dessas Bem, fases? a primeira fase, que é de 10 anos, o que é forte ali é o deslocamento da infância, né? É aquela criança que tinha tudo organizado, ele tinha um corpo que ele conhecia, ele tem mães e pais idealizados, são os melhores, mais lindos, mais perfeitos do mundo. E ele tem também uma questão de identidade que é bastante ligada ao desejo materno, ao desejo paterno, e ele fica naquele período de que as pessoas fazem por ele, escolhe a escola dele, escolhem os amigos que ele pode frequentar a casa. Então, são essas escolhas que vai mudar. O corpo de uma criança vai mudar e nessa fase inicial há uma expectativa, que corpo é esse? Esse corpo eu não conheço. Muito comum eles acharem esse corpo lindo de dia e de manhã de tarde tá feio. Então eles oscilam entre a beleza e a fealdade. Às vezes eles transitam nisso um dia mesmo. As meninas falam mais isso, os meninos ficam mais quietos, mas as meninas falam, ai como eu tô feia, ai como eu tô horrorosa, ai de tarde como eu tô linda. Então, por quê? Porque esse corpo ainda está ainda ele tem que referendar para ele próprio esse novo corpo. Outra coisa são os pais. Os pais de uma criança são uns, os pais de adolescente são outros pais. E isso é uma coisa que os pais sofrem bastante. Porque os pais de uma criança são pais idealizados. Né? Os pais são os melhores, mais bacanas do mundo. Aí na adolescência, o que acontece? São pais reais. Então, esses pais têm defeitos, são aqueles pais que eles batem de frente às vezes. Por quê? Porque é uma nova percepção de pais. Então, são pais reais, verdadeiros. Então, essa idealização sai
E essa identidade, que, como eu falei, ela é bem organizadinha em termos do desejo materno, desejo paterno, eles fazem por mim e tá tudo bem. Aqui não. Por mais bacana que esteja, eu não quero isso, eu quero autonomia. Isso às vezes é inconsciente, né? Ele nem sabe. Eu quero autonomia, eu quero escolhas próprias, né? Então tem até uma historinha do Canto da Sereia que fala assim: olha, mas aqui tá morninho, não vá, fique. Você aqui, por que que você vai sair desse ninho? E ele fica na porta, vai e vem, até a hora que ele rompe com isso, ele sai, né? O Mário Quintana tem uma poesia muito linda, chama Adolescente, que fala sobre isso, né? Na hora, nessa dúvida toda, aí a vida chega e fala: vem, adolescente, vem. Né? A vida é tua, vestida apenas com teus desejos. Então, isso é essa fase que passa, nessa fase inicial, de 10 a Uhum. 14 anos. É uma fase, eu acho, a fase mais difícil, porque ele tem que lidar com muitos conflitos, porque ele tem que sair de uma infância para caminhar para a adultice, e isso para ele é bastante difícil, e para os pais também é bastante difícil. Também como os pais falarem: ah, perdi meu filho, eu não tenho mais aquele filho, eu não reconheço mais. Você não perdeu filho nenhum. Você está gestando um adulto bacana, coerente, bem dentro de uma, né, de uma cultura que você vai achar lá na frente que foi importante você ajudar, né? E a segunda, que é das A 14 segunda aos fase vai dos 17. 14 aos 17, então essa fase é uma fase que ainda tem alguns conflitos, mas aqui aparece muito a invulnerabilidade. Ele acha que nada vai acontecer com ele. Ele pode até pegar o carro do pai e dirigir pela velocidade, não vai acontecer nada com ele. Esse sentimento de invulnerabilidade é bastante frequente nessa faixa etária, e também a onipotência. Ele acha que ele pode tudo, né? E junto com isso tem uma coisa que aparece muito, que vai assim, a nuance também dessa fase, que é a sexualidade. Na primeira fase ele fala assim, namoro, mas não tá muito empolgado. Nessa segunda fase não, esse conhecer o outro, esse amor que não é mais amor parental, o amor pelo outro. Essa identificação externa é nessa fase que aparece bastante. Uhum. E a última, ele. A partir de 17 anos temos a última fase, a fase da adolescência avançada. E aqui o que aparece, né? O que é assim, preponderante aqui é o mundo. O mundo é o grande sedutor, aquele que me chama para escolher uma profissão, aquele mundo que me chama para fazer uma faculdade, aquele mundo que me chama para política, para decisões relacionadas à minha religião, aquele mundo que me chama para tudo que é do mundo, né? Que não é mais a minha casa especificamente. Então, é onde o adolescente está saindo, né? E ele está fazendo as escolhas já próprias e bem organizadas. Mas aí, interessante que ele faz um retorno à família depois disso, né? Aquela saída da família, ele volta achando que novamente os pais são bacanas, são muito valorosos, que valeu tudo que ensinou e que os pais são capazes de orientá-los, né? Primeiro não, os pais não são intrometidos, agora não, os pais são bacanas, são eles que vão poder me ajudar bastante, porque eu confio neles, eles são sábios. Essa fase de retorno é uma fase muito interessante. Aí eles perguntam: mas doutor, vai demorar tudo isso? Vai, né? Tem que esperar. Tem jeito, tem que esperar. Quando vocês aconteceram comigo, aconteceu, todo mundo acontece assim, né? Então, são as três fases da adolescência. Mas é tudo muito interessante, né? Muito rico, né? Eu acho que a adolescência é de uma riqueza, assim, enorme. Às vezes eles ficam chateados. Às vezes tem adolescentes que chegam assim chateados. Ai, mas esse mundo tá tão chato, eu não tô triste. Eu falo assim, olha só, esse mundo quem muda são vocês. Se vocês olharem para a história, quem mudou o mundo? O idoso, o mais velho, vai mudar o mundo se ele já teve esse precedente. Quem mudou o mundo foram vocês, os jovens, entendeu? Vocês são muito criativos né, e ainda fico mais contentes. Então, as três fases. A primeira é o conflito, descoberta Isso, de uma desloca. nova fase. A segunda é o sentimento de onipotência, acha que ele é o máximo E a sexualidade tá e a ali, né? sexualidade. Depois ele sai para o mundo e reconhece os pais. Então, Sim. se você tem um É. adolescente em casa, saiba que você vai ter que passar por essas fases, assim E como vai teve a esperar, e vai infância. ter que esperar o retorno. E vai ter que esperar. Hoje, agora nós falamos dos adolescentes.
quais são as preocupações e quais são as queixas que os pais chegam hoje com o adolescente no seu consultório? Bem, tem a queixa orgânica, né? Que ele fala assim, eu não sei como é que está meu adolescente, porque antes ele tomava banho, conseguia ver, hoje porta fechada, eu não sei como que está essa puberdade, essas modificações corporais. E a segunda fase é essa, depende da faixa etária. Se ele chega na primeira, eles vão reclamar o quê? Que a porta está fechada, que ele fica trancado na porta e que ele tem que bater uma bela hora depois, essa porta abre e eles ficam muito chateados. Os pais se chateiam muito com a questão da porta. E eles falam que o adolescente é também mal-humorado, que sempre está reativo, não quer mais acompanhá-los nas visitas familiares, não quer mais sair com eles, que prefere ficar no computador, na televisão, ou falando com os amigos. Então, essa percepção do distanciamento que eles trazem é muito, que incomoda bastante, né? Os pais, eles são muito incomodados por isso. Isso normalmente nos Nos primeiros. primeiros. Na segunda fase, o que eles colocam é isso, né? Que o filho acha que pode fazer tudo e que aí vem a questão também do namoro, né? Da saidinha, de já querer ir para balada e essas preocupações já, né? Relacionadas com essa ausência maior, mas aí não é a ausência psíquica, é a ausência também física, que ele já está saindo de casa para fazer atividades que eles ficam muito preocupados, entendeu? Então, isso é bastante comum e também com a sexualidade, né? Que é a questão da gravidez, isso são preocupações que eles trazem bastante nessa faixa etária. Entendi. Essas são as preocupações dos pais. E dos pais. Dos pais. Agora, o que está acontecendo com o adolescente hoje, principalmente pós-pandemia? Bem, a pandemia deixou todo mundo, todos sabemos, ficamos, né, em casa. O adolescente precisa da companhia dos outros. Ele se forma sob o olhar, também sob o olhar do outro. E isso não aconteceu na pandemia, porque ele ficou isolado. E assim, isolado sem frequentar a escola, sem frequentar espaços, outros coletivos que eles gostam, e ainda com medo da morte, entendeu? Onde a morte chegou assim, para todo mundo, porque tinha notícias de doença, de internação de morte, muitos tiveram parentes, né, que morreram, então foi um período assim bastante confuso, bastante complicado, e que nós estamos vendo até hoje o resultado disso, entendeu? Eles comentam, inclusive, né? Eles perderam uma grande 2, 3 anos, eles perderam esse convívio que é tão importante, tão saudável para essa faixa etária. E estamos correndo atrás disso, né? E, inclusive as escolas tiveram muita perda também de aprendizado, muitas coisas, muitas matérias online, outras não conseguiram fazer isso. Então foi realmente um período de grandes perdas, principalmente para essa faixa etária. Tirando essa parte psicológica que a pandemia trouxe, quais são os outros problemas comuns que tem hoje em dia com os adolescentes? Bem, problemas comuns. Os adolescentes, eu acho, assim, pela minha percepção e percepção também dos meus colegas, eles estão, assim, há muito tempo sem ser avaliados pelos profissionais. Eu tenho um adolescente que tem 8 anos que não vai a uma consulta médica. Isso bem antes da pandemia. E isso é um problema que a gente tem colocado, assim, para que esses pais façam visitas periódicas com seus adolescentes, com seus médicos, porque tem coisas que têm um prazo, tem um time de resolução, especificamente as questões hormonais. E às vezes lá na frente você não consegue reverter alguns quadros. Então é importante que ele tenha um acompanhamento, assim como tinham na infância, né? E se não tem, nós sabemos que tem poucos ebiatras no Brasil, somos apenas, acho que 320, ou um pouco mais, mas que vá o seu pediatra, que vá um clínico, que vá um endocrinologista, que é bem importante ele se acompanhar nessa faixa etária, porque eu tenho visto um período bastante longo de ausência e com alguns problemas que estamos resolvendo. As vacinas também, muitas vacinas atrasadas, muitas vacinas que na infância não foram dadas, que continuam atrasadas, que continuam sem serem administradas. Então,
Eu acho que com o profissional você checa tudo. Você vai olhar a carteira de vacina, você vai fazer esse recordatório da infância e daí em diante fazer o acompanhamento devido. Como os pais, eles podem distinguir um comportamento normal da adolescência de um problema que ele precisa buscar ajuda? Bem, o adolescente ele passa por algumas fases que, aos olhos de um leigo, ele está com problemas, e nem sempre. Por exemplo, essa questão dele querer ficar no quarto, né? De querer ficar no quarto, ele querer ficar sozinho. Isso é saudável porque ele precisa também desse tempo, ele precisa dessa autorreflexão, ele precisa crescer internamente. Agora, não dá para esperar que um adolescente fique o tempo inteiro isolado, porque aí já passa dos parâmetros de algo saudável. Então, assim, às vezes os pais eles se confundem, especificamente na fase inicial, o que que é, o que que não é. Então, muitas consultas nós resolvemos que às vezes eles falam assim, ah, mas acho que eu preciso dar um remédio, ou será que não está deprimido, ou procurar um psiquiatra. Quando você vai fazer toda uma avaliação, não aquilo é salutar. O que ele precisa é conversa, é diálogo, entendeu? E um diálogo na hora correta. Porque fazer diálogo com o adolescente na hora que ele está irritado não vai ser produtivo. Esperar aquelas brechinhas, entendeu? De que você está saindo, conversando, que ele tem um espaço que ele vai deixar você conversar. Aproveitar essas brechas aí, que isso é muito importante. Mas muitas vezes os pais estão muito assustados. Até por essa questão de notícias, de riscos maiores, e os pais estão muito assustados, mas é por isso que a primeira parte da consulta, os pais estão presentes. Alguns ebiatras até fazem a consulta separada. Os pais estão presentes para que eles coloquem aqui preocupações são essas, para daí a gente seguir com a avaliação do adolescente. Muitas vezes é preocupação mesmo, que quando você vai passar com o adolescente, você vê que está bem centrado, ele está bem, entendeu? Então, às vezes é mais um susto mesmo do período que os pais estão passando. E você falou que às vezes não precisa de remédio, os pais querem Sim, remédio. é. Teve algum caso já que Muitos, você muitos, conseguiu curar muitos. sem? É sempre com. Porque às vezes eles chegam medicados, às vezes eles não chegam medicados, eles chegam com algumas referências de preocupações que ele acha que o remédio vai resolver. E às vezes não é o remédio que vai precisar desse adolescente, é diálogo, é sair desse espaço, porque hoje a gente vê muito o adolescente, especificamente aqui em São Paulo, na capital, circulando em espaços fechados. Ele está dentro do colégio, que muitos é tão fechado, muitos colégios são tão fechados que até as quadras de esporte são fechadas, não tem sol, não tem. Então ele sai de um espaço fechado e vai para outro espaço fechado que é a residência. Então esse adolescente perdeu o contato com a natureza, entendeu? Então ele está dentro de espaços muito muito fechados, entendeu? Que ele fica se olhando o tempo inteiro, entendeu? E olhando, às vezes, conflitos, né? E dores, né? Então, é importante que tenha um diálogo, que essa família saia desses ambientes, que passeie com esses adolescentes. Inclusive, eu hoje, né, eu costumo pegar, às vezes, até eu entro no site da Secretaria da Cultura, e eu tenho print, eu falo assim, olha, o que a cidade está te oferecendo, aproveite, né? Porque tem tantas coisas maravilhosas acontecendo, em termos de teatro, de cinema, de museus, de espaços abertos, né? Que a família pode estar entrando nesses espaços, os seus filhos vão voltar para casa muito mais aliviados, melhores, né? Então, eu tenho falado bastante isso dessa saída para espaços abertos, né? Que isso sempre é muito saudável, né? E em relação ao sol, vitamina D, Sim, tecnologia, qual que é o sim. impacto de esses adolescentes ficarem no Bem, celular, na TV até então, tarde? a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, e não só outros órgãos também, órgãos internacionais, falam que os adolescentes, as crianças e adolescentes, precisam ter um limite na questão dos aparelhos eletrônicos, né? Ficar conectados o tempo inteiro. Então, assim, a SBP fala máximo 3 horas de tela por dia, é isso que deve ser. Nós temos adolescentes que têm 8 horas de tela por dia, 9 horas, 10 horas, entendeu? Então, tem algumas coisas que
Primeiro, ele não está adentrando o sol, não tem vitamina D. 90% da nossa vitamina D vem do nosso sol. Segundo, fica muito tempo fechado, ele vai ter tendência ao isolamento social. Outra coisa, alterações posturais. A gente tem muito adolescente hoje com dor na coluna, dor lombar, e que você vai ver são horas e horas e horas em aparelhos eletrônicos, inclusive às vezes em cadeiras que não são adequadas para ficar tanto tempo, que nem deveria ficar tanto tempo. E além disso, a questão também da questão visual, alterações visuais e perda de sono. E um cérebro que está conectado tantas e tantas horas, é um cérebro que começa a ficar irritado. Então, são adolescentes que começam a ficar mais irritados, perder sono. Então, a sociedade está bastante atuante nessas informações aí, que deve ser no máximo 3 horas de tela por dia, e que vamos adentrar espaços, encontros pessoais, encontros, né, com os amigos, encontros verdadeiros, não encontros virtuais só. E como a gente pode fazer para tirar a tela dos nossos filhos? Primeiro, eu acho que os pais não podem ficar na tela também o tempo inteiro, que às vezes eles falam, você olha, doutora, ele fala que eu fico na tela o tempo inteiro, agora pergunta para ele quantas horas ele fala. Quantas horas que eles ficam. Aí o pai fica meio sem graça, a mãe, né? Mas assim, uma boa coisa é o exemplo, né? Porque, e você se estabelecer, conversar com ele, estabelecer limites. Não adianta falar para a adolescente que tem que fazer isso e aquilo, a força que não vai fazer. Conversar, explicar por que disso. E quando vem a consulta, eu falo, olha, por que que falamos sobre as telas? Não é assim que a SBP tá de implicância com vocês. É por isso, isso, isso. Entenderam, entendi. Então, vamos seguir o que é bom para você, né? E, então, eu acho que uma das coisas é colocar limites mesmo, os pais sendo exemplos, né? E, assim, trazer o adolescente para outras atividades. Não adianta falar assim, Debbie, ó, não vai ficar na tela, mas não tem nada para oferecer para esse adolescente. Vamos oferecer o diálogo, vamos oferecer jogos em casa, que sejam jogos, que não sejam jogos virtuais, vamos falar sobre leitura, vamos ler livro, filhos, vamos discutir sobre tal livro, que tal? Vamos ler esse livro nas próximas semanas a gente discute, aí vê leituras que eles possam gostar. Então, eu acho que o protagonismo dos pais aí é muito importante. Não como uma coisa assim obrigatória, mas como algo assim educacional, né, e lúdico. Falando em protagonismo dos pais, hoje a gente percebe que os pais terceirizam muito para a escola, para babá, a educação dos filhos. Eu queria que você comentasse sobre isso. É verdade, assim, hoje até por questão né, das pessoas estarem no mercado de trabalho, as mulheres também, terceiriza-se a criança pequena para os berçários, depois para a escola, depois para o colégio, e quando eu encaminho um adolescente para um psicólogo, eu falo, olha, eu estou encaminhando o seu filho para um suporte, mas a tarefa de cuidar dele é de vocês dois, é dos pais, porque para a gente não terceirizar a adolescência também, entendeu? Porque é importante que esses pais tomem pé do que está acontecendo e que tenham ajuda do profissional, é muito importante, mas que eles sejam os responsáveis, as pessoas que estão caminhando com esse adolescente de uma forma ativa. Em relação a pensamentos intrusivos, a pensamentos suicidas, como um pai ele pode identificar isso num adolescente e como ele pode tratar também e ajudar esse adolescente? Isso é uma coisa que tem acontecido, inclusive cut, né, onde ele se fere, se corta. Isso, geralmente, eles percebem. Isso, no geral, eles percebem, porque é bem visível, né? A mãe, geralmente, ela tem essa percepção. Essa consulta eles chegam falando sobre essa situação de ideação suicida, de alterações, né, que ele está apresentando no corpo, algumas lesões que eles estão percebendo que estão acontecendo. Então, nesses casos, aí a gente entra com a questão da saúde mental, já procurar um psicólogo, lógico, a gente faz a orientação devida, mas o psicólogo vai acompanhar esse paciente semanalmente, às vezes até mais de uma vez por semana, e algumas vezes o psiquiatra, mas a saúde mental tem que estar aí atuante, porque é um paciente que já apresenta já sinais de risco.
E qual a importância da rede de apoio nessa É recuperação? muito importante. Eu faço, quando o adolescente chega, o adolescente tem uma conversa de que os adultos, alguns, a faixa etária que os adultos não gostam deles. E eu costumo pegar uma folha de papel de ofício, eu gosto muito de trabalhar fazendo uns desenhos, algumas anotações. Aí eu falo assim, bem, então aconteceu alguma coisa com você, que você está muito triste, preocupado, quem você procura? Aí ele fala, meu pai ou meus pais e mais. Aí surge a avó, uma prima, um amigo, um professor. Então, aí eu vou traçando e falo assim, agora, aí eu mostro, digo, olha essa rede de apoio, todos compostos por quem? Por adultos. Aí eles falam, nossa, nunca pensei nisso. Então, assim, a rede de apoio é importante, até eu tive paciente com ideação suicida, que lógico, eu encaminhei para a saúde mental, mas até lá, porque às vezes demora um pouco, eu falei, eu fiz a rede de apoio dele, um mapeamento da rede de apoio com essa paciente, e eu falei, bem, agora vamos chamar essa rede de apoio para te dar um suporte, né? Que era uma irmã mais velha que morava já em outra casa, e chamamos essa rede de apoio, que ela ficou bastante contente. Depois ela começou o acompanhamento psicológico, ela voltou recentemente super bem. Né? A rede de apoio é importante porque ele percebe que ele não está sozinho, entendeu? Essa sensação de desamparo começa a dissolver, né? Porque ele fala assim, eu não estou tão desamparada assim, eu tenho muitas pessoas aqui, traçadas aqui, que eu mesma contei para a médica, entendeu? Elas existem, elas não são imaginárias, e isso melhora a sensação de desamparo. Né? Outra coisa importante é perceber o bullying, né? Porque às vezes esse adolescente não conta em casa essa questão de bullying. E às vezes quando você vai olhar nessa história aí, tem um bullying. Bullying que ele está assim bastante com a questão da identificação, autoestima bem baixa e que a gente tem que acionar aí os pais, se não perceberem, a escola e a saúde mental da escola, a gente tem percebido muito. Eu tive, por exemplo, uma paciente que ela abandonou a escola e a mãe chateada com ela, e na conversa que eu tive com ela sozinha, no espaço que eu fiquei com ela me contou que ela tinha. A mãe não, ela foi com a tia, que a mãe tinha morrido. E ela falou assim: sabe por que eu não quero mais para a escola? Porque eu perdi a minha mãe e os meus colegas sabem, agora meu nome é Sem Mãe. Eles chamam Sem Mãe Chegou. Então, você imagina, assim, doutora, eu estou triste porque eu perdi a minha mãe. Agora eu ser uma sem mãe, ela não queria mais ir para a escola. Então, você vê como isso é grave, né? Essa garota teve que mudar de escola. Ela não aceitou de jeito algum voltar ao colégio por causa desse bullying, entendeu? É bem... Então, a gente tem que identificar também o que está fora de casa, né? Essa questão do bullying. Especialmente na sua faixa etária, o colégio, geralmente está se passando na escola, no colégio. E nessa hora é importante que a consulta, no primeiro você faz com os pais e depois Sim. o adolescente Sim, sozinho. essa adolescente, por exemplo, a tia não sabia por que que ela não queria ir para a escola. Ela falava que não queria e a tia não entendia por quê. E aí, sozinha, ela me falou que ela não queria mais ir porque ela estava passando por uma fase de bullying e que ela não aceitava todos os dias lembrar que a mãe dela tinha morrido. Entendeu? Foi uma coisa que doía bastante. E então, isso é uma das coisas, quando você vê um adolescente assim, você tem que também dar uma olhada no entorno, porque muitos não contam. Muitos não contam. Então, você tem que olhar no entorno, os colegas, escola e fazer as suas indagações no colégio, o que está acontecendo. Passando para uma fase um pouco mais velha do adolescente, mais tardia, a questão da pressão por sucesso na vida, que às vezes vem dos pais, existe essa pressão, você também recebe esses adolescentes com Sim, pressão, meu pai sim, quer que eu passe na faculdade sim. federal, meu pai quer... Especificamente quando ele já tem uma faixa etária tipo 17 anos, que eles até vão à consulta sozinhos. Eles falam isso, que eles estão angustiados porque às vezes nem queria fazer aquela faculdade, mas houve uma pressão pela família para fazer aquela escolha. E mesmo quando a escolha que eles fazem, alguns comentam que
Algumas escolas pressionam muito para que eles tenham sucesso e eles questionam comigo, mas o que que é sucesso, doutora? Quem falou para mim que sucesso é ter um dinheirão lá na frente, um carrão? Ele pode, eu não sei se eu quero isso. Meu sucesso pode passar por outras. E eles falam assim claramente, né? Dessa questão, dessa pressão pelo sucesso, né, que está aí nessa competitividade, no que se vincula em termos de, né, de sucesso mesmo, de sucesso entre aspas, e eles, alguns questionam, eu não quero isso, minha vida, eu quero ser feliz, entendeu? E eu acho muito bacana eles terem essa clareza, né, de que, será que é isso mesmo? Pode ser que lá na frente, mas hoje eu não penso assim, entendeu? Então vamos viver por etapas, né? Ah, legal. Bom, quais são os mitos e as verdades sobre a adolescência? Vamos começar pelos mitos primeiro. Pelos mitos, ser um aborrecente. Eles são maravilhosos, entendeu? Eles são criativos e assim. E quando ele faz um compromisso com você, ele faz, entendeu? Eu acho que essa coisa do aborrecente é um mito. Eu não acho que eles são aborrecentes, eu acho que eles são maravilhosos. Eu acho que precisa mais compreensão, né? Por parte da família, por parte da escola, por parte da sociedade. Eu acho que precisa, talvez, os pais também serem esclarecidos, né? Que os pais também entram naquilo, eles falam, meu Deus, tem uma adolescente chegando na minha vida, meu Deus, já tô preocupada. Eu falei, não fique preocupada, entendeu? Isso é um caminho, é uma viagem, a viagem pode ser leve, não fique assim. Então, é um mito achar que tem um adolescente chegando e que vai ser um caos na família. E os pais, às vezes, eles ficam assim, bastante tensos, preocupados. E isso é um mito. Você perguntou sobre o que mais? Uma verdade sobre a adolescência. Uma verdade. Eu acho que uma verdade é que eles são muito sinceros. E eu gosto de lidar com pessoas sinceras. Eles são irreverentes e eles são muito criativos. E são três verdades que eu acho que a adolescência me mostra. O atendimento da ibiatria, ela é local porque você analisa o corpo, analisa hormônios, tudo, né? Isso. Então, às vezes tem, né, algumas perguntas, se dá para fazer a consulta por telemedicina. Então, eu falo assim, olha, pelo menos a primeira avaliação precisa ser presencial, porque você precisa examinar o paciente, né? E é um exame íntimo, né? Não é um exame que você vai só olhar uma imagem, você tem que fazer o exame, você tem que conversar, você tem que sentir o que que ele tem para te falar. E a gente sabe que isso interposta por uma máquina, por algum aparelho eletrônico, isso você perde. O postar, o falar, o gestual, você perde tudo isso. Mas às vezes a pessoa mora em outra cidade, outro estado, né? Então, às vezes fica bastante difícil isso acontecer. Mas eu falo, pelo menos uma consulta para fazer um estadiamento, né, de que puberdade, onde que está? Que a puberdade tem fases, né? Para e isso tem que ser exame físico. Não tem como você fazer isso de uma outra forma. Agora, a questão das orientações, a questão da conversa, isso aí dá para fazer, né, até por via telemedicina e isso que eu tenho falado, mas a fase da avaliação, essa não dá para abrir mão. E você já pensou em criar um canal online para falar um grupo de apoio para Ah, esses já pais? pensei. Eu já pensei sim. Eu acho que pais que estão sabendo o que fazem, que ele vai passar com seu filho, ele entra mais tranquilo. E às vezes eu falo, os pais falam, olha, eu perdi o meu filho, eu não tenho mais aquele filho. Eu me lembro que eu tive um pai que falava assim, olha, doutora, eu tinha uma princesinha em casa. Era menina, era uma princesa. Ela agora vira para mim e fala, pai, qual é a sua? Estava indignada, estava indignada. Então, com os adolescentes, quando eu estou naquela fase sozinho com eles, eu falo assim, olha, eu entendo perfeitamente o que você está me colocando. Agora vamos fazer uma alteridade, vamos olhar o outro lado, vamos olhar os seus pais. Os seus pais sabiam criar um garoto, um menino, menina, sabiam. Agora eles estão criando uma adolescente, que é uma experiência nova. Então, toda experiência nova também dá medo, né? Também dá insegurança. E o que que você acha? Aí você, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então, vamos fazer uma concessão aí né, de conversa, de diálogo, porque eles também, às vezes, ficam angustiados porque eles têm uma fase nova que eles não conhecem. E mesmo que já tenham adolescente, tenham tido outro filho adolescente, cada pessoa é uma pessoa, cada adolescência é uma adolescência. Então, mesmo que tenha a adolescência de um filho anterior, a sua adolescência é uma outra adolescência.
Você pode ter parâmetros, algumas coisas em comum, mas existe a singularidade de cada pessoa, Uhum. né? Ah, perfeito. Então eu falo Ho- para eles isso. Hoje a gente vê que essa geração nova aí, eles fogem de responsabilidade, eles pulam de emprego em emprego, eles querem uma vida mais, não buscam muito aquele ficar milionário. A maioria, eles estão meio num fluxo mais estável, morando com a mãe. Então, Caio, isso aí depende da classe social. Que nós temos tem adolescente de um Brasil que é múltiplo, né? Se eu olhar um adolescente de uma classe social mais carente, é um adolescente bem desamparado desde o início. Porque é um adolescente que fica em casa sozinho. E muitas mães, eu tenho, porque eu trabalho também com classe social, né, de serviço público, e mães que falam assim, doutor, eu tranco a porta com ele dentro. Aí você fala, meu Deus, como é que você tranca uma pessoa? Ele fala assim, eu prefiro trancar o meu filho, saber que ele está ali, que ele não está lidando com coisas, entendeu? Por aí, que vá levar a uma prisão futura. Então, eu tranco meu filho em casa. Eu sei que ele está trancado, eu sei que está protegido. Olha que coisa, né? Então, isso te dá um, sabe, um tapa, né? Então, aí depende da classe social. Já tem adolescentes que têm todos os aparatos, que então, assim, depende da adolescência a gente está falando, né? Tem adolescentes que nem têm adolescência, né? Que eles nem têm infância, né? Tem gente que nem tem infância. Imagina a adolescência. Então, depende de onde a gente está, para onde a gente está olhando, Sim, sim, o né? Brasil é muito É, desproporcional, né? sim, sim. Muito. A gente tem diversos Brasis dentro do Tem Brasil. criança que sai para trabalhar, você sabe, cedo, né? Que não tem infância, muito menos adolescência, ele é um adolescente que já está na questão de ser um provedor, ajudar a ser um provedor da família, né? E, então, é uma adolescente que nem tem isso de cada dia não sabe o que quer. Ele sabe que ele quer, ele sabe que ele quer ajudar a mãe e pai, ele sabe que ele quer sobreviver, né? Então, assim, depende da faixa da classe social dele, ele tem nuances bem diferentes. Você atende hoje pessoas particulares e também atende. Isso, porque eu trabalho na faculdade de Jundiaí, eu faço um ambulatório lá com os internos residentes, e lá nós vemos bastante isso quando eles falam. Eu fico em casa, minha mãe trabalha o dia todo, e eu fico em casa, eu não saio, e eu às vezes tomo conta de um menor, uma criança menor, são dois maiores tomando conta de um menor. Então, é essa a realidade, né? Então, a gente tem que ter um olhar para cada situação, entendeu? E também eu faço um trabalho voluntário uma vez por ano, eu faço lá na Ilha do Marajó, no Delta do Amazonas, e também nós temos bastante coisas peculiares lá. Então, depende de onde você está, para onde você olha, você vai ver que tem coisas específicas. Hoje, um adolescente de classe média, classe alta, ele tem essa pressão por sucesso. Qual que é o sonho hoje médio? Médio não porque são diferentes, mas quais são os sonhos de um adolescente hoje de uma classe social mais baixa, da periferia? Eu acho que é a sobrevivência mesmo, né? Às vezes eles estão preocupados em ajudar a mãe, ajudar os irmãos, ajudar os pais, para sobrevivência mesmo. E depois eles colocam a questão do estudo, né? Que eles gostariam muito de estudar, mas eles percebem que eles não conseguem passar de um patamar X. Porque precisa de uma escolaridade maior para passar no vestibular, precisa adentrar espaços com um currículo melhor, e eles percebem, eles falam que eles percebem que eles não conseguem, entendeu? Então, isso é uma coisa assim que é bastante triste, né? Porque você vê que as oportunidades, por mais que digam que está tendendo a ser igual, a gente sabe que está muito desigual mesmo. Então, eu acho que para esse adolescente é sobrevivência mesmo e ajudar as pessoas da sua família. O adolescente, já que tem um poder aquisitivo melhor, é um adolescente que já pensa em algumas profissões, ele pensa também em estudar fora do Brasil, ele pensa em fazer curso no exterior, e também é um paciente que já está ligado mais nas questões maiores, que não sejam só
aquilo que está oferecendo, ele já vislumbra é, outras perspectivas. Mas, no fundo, eu vejo que eles querem ser felizes, mais nada, né? Ou de um jeito ou do outro, eles querem estar bem, entendeu? Porque se você olhar, mas eu tenho tudo, e por que que preciso tomar uma medicação? Por que que eu tô fazendo cutting? Porque cutting não é só, todas as classes sociais, você vê isso, entendeu? Por que que tem cutting na classe social que tem tudo? Mas ter tudo, será que tem tudo? Porque o tudo não é material. O tudo ultrapassa isso, né? Então, nesse ponto, é questão que ele quer mesmo diminuir o desamparo, né? O desamparo não é só dando coisas, o desamparo passa por outras questões, do diálogo, do exemplo, do olhar, né? Do filho estar com o pai, estar com a mãe, e olhar para ele, né? Filho, o que você tem, o que eu posso te ajudar, entendeu? E tá do lado dele, Uhum. entendeu? Que às vezes também com tanto trabalho que as pessoas têm, vão deixando também um pouco para trás esse contato, né? De quando chegar o filho já está lá no quarto trancado, ele nem quer mais abrir a porta, né, que já é tarde, ele quer ficar com os amigos lá no computador. Então, eu acho que é um diálogo incessante e esse pai nunca abrir mão nos filhos. Ontem mesmo eu tive uma mãe que foi conversar comigo pessoalmente, ela falou assim, o meu filho não fala com o pai tem 6 anos, ele tem 18 agora, desde os 12 anos, porque ele fez uma coisa que o pai falou que aquilo era suficiente para ele saber que ele tinha que não ia mais. Eu falei, eu preciso passar com esse pai. Não desiste de filho nunca, entendeu? Muito menos de um filho adolescente, ele tem 18 anos, né? Então eu preciso passar com esse pai. E eu fiz um convite. Vamos ver se ele vai, né? Então, é isso. Às vezes os pais não estão preparados, eles acham que dê uma orientação e tem que absorver aquele pronto. Não é assim. Uhum. É um contínuo, né? É uma maturação que se faz aos poucos. A falta da, da presença paterna, ela traz muitos malefícios para o Eu acho que desenvolvimento? sim, tanto da presença paterna, hoje também a gente fala da materna, né? E lógico que traz, que é a referência no mundo, começa pela família, né? O amparo começa na hora que você nasce, na hora que se a mãe olha para esse bebê, olho no olho, que esse bebê percebe que ali tem, ali tem motivação, entendeu? Esse olhar esvaziado dos pais, desde pequeno para o filho, são preditivos de problemas. Uhum. Entendeu? Então, é isso, desde o comecinho, a infância toda, a adolescência, é isso. Esse estar presente é presente, Uhum. né? Estar presente, assim, integralmente nos momentos que eles estão ali. E quais atitudes dos pais, assim, na fase da infância que podem trazer, o que que eles podem bloquear os adolescentes é, com atitudes da infância, seja falando não de determinada forma, ou então privando de atenção, quais são... Eu acho assim, não existe fórmulas, não tem um script assim, eu vou cuidar desse jeito. Eu acho que é o bom senso e estar sempre presente com os seus filhos e estar ali estando mesmo, né? Não estar ali só ali e assim, a cabeça e a mente está em outro patamar. Estar ali, brincar com o seu filho, conversar, ajudar a fazer a lição da escola, saber como é que ele está, como é que você passou o dia, sua autoestima, um filho que tem uma boa autoestima, ele é refratário ao bullying. O bullying pega algumas pessoas, entendeu? Às vezes a pessoa tem a mesma coisa do outro. Usa óculos, por exemplo, o bullying 4 olhos, ou 4 olhos. O outro, para falar 4 olhos, ele não tá nem aí. Porque quem tá autoestima, ele segue o bobo, ele me chama de 4 olhos só porque eu tô usando óculos, entendeu? Uhum. Então, o bullying também pega aquele que tá com a autoestima já fragmentada. Então, esses pais que cuidam de seus filhos com boa autoestima, ele ajuda bastante esse filho em situações mais diversas possíveis. Então, eu acho que é isso, é estar presente, ter bom senso e conversar bastante, cuidar da autoestima desse filho e por aí. Na adolescência, a mesma coisa, eu sei que o diálogo talvez para eles seja mais difícil, mas não é impossível, aproveitar aquelas brechas. E eu me lembro que teve um adolescente que chegou
O pai chegou bravo com ele, falou, ai meu Deus, eu fiquei pensando, né? Eles estão brigados por algum motivo, né? E o pai se queixou muito dele, né? E depois lá dentro, na vez dele, eu comentei, falei, olha, você já pensou também no seu pai, assim, que conflitos que ele está tendo, que dificuldades que ele está tendo, porque ele nunca criou um adolescente, você é o primeiro. Aí ele falou assim, nossa, doutora, eu não pensei nisso. Falei, que tal agora vocês... Aí o pai voltou, né, no final da consulta. Aí eu falei assim, olha, pai, eu acho que é importante você aproveitar esse tempo do teu filho, né? Assim, que tal vocês fazerem um passeio juntos, marcar uma viagem pra praia, vocês dois juntos, né? Os dois meninos irem juntos por aí. Aí o filho, pai, a gente bem que devia ir, né, pai? Ele disse, é mesmo, filho. Daí saíram dois abraçados. As gravações da doutora chegaram de cara feita, os dois foram abraçadinhos, foram-se embora. Então, às vezes é um toque, assim, porque também a função do ebiatra é fazer essa harmonia, é você estimular essa harmonia, né? Não é só questão física, é você estimular essa harmonização, né? Para que esses conflitos vão diminuindo, né? E que eles consigam entender o outro também, que haja essa alteridade, né? Se colocar na posição do outro. Bom, doutora, qual o recado que você deixa, então, para o pai e para a mãe que está assistindo a gente aí, que tem um adolescente ou que tem uma criança que está prestes a entrar na Tem adolescência? pais e mães, cuidem dos seus filhos, da autoestima, conversem. Limites tem que pôr, mas ele tem que entender que limites são esses, que esses limites são saudáveis, não é limite por uma birra de pai e mãe. E que vocês levem os seus filhos em consultas periódicas para não acontecer, tipo, atraso vacinal, onde eles ficam predispostos a doenças, onde muitos estão com um quadro de anemia, de baixa vitamina D, alterações hormonais, que às vezes não estão sendo vistos porque eles não estão fazendo as consultas periódicas. Faça consulta periódica com os pediatras, com seus pediatras, com seus clínicos, com um profissional que esteja apto a fazer mesmo uma avaliação mais profunda. E que vocês tenham coragem, que vocês sabem que seus filhos são maravilhosos, que é uma travessia, e uma boa travessia é uma boa adultice. É isso que eu tenho que falar. Bom, hoje tivemos aqui então com a doutora Lindinalva Borges. Ela deu uma aula para a gente aqui sobre essa fase que parece ser muito conturbada, mas é uma jornada de aprendizado, tanto dos pais quanto do adolescente. Se você deseja acompanhar a doutora Lindinalva, tem as redes sociais dela, o Instagram, que é doutora Lindinalva Borges. O site dela é doutoralindinalvaborges.com.br. Hoje ela atende localmente, mas se você quer bater um papo, se você tá com problemas, pode agendar uma consulta virtual para falar com ela. E esse foi o nosso podcast, o episódio com a ebiatra, doutora Lindinalva, para ajudar você a cuidar do seu adolescente. Nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça de inscrever e ativar o sininho.